E quem acompanha essa agenda movimentada no primeiro dia de trabalho do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários é o repórter Fernando Martins. Diga, Fernando, mais uma vez bom dia. Bom dia novamente, Carlos Aros. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, nossos telespectadores também. Inclusive, professor Vila, o recado foi dado para o senhor ao vivo de que logo cedo o João Dória estaria trabalhando. Foi o que ele fez. Logo às 6h10 da manhã, quando eu me encontrei com ele, falamos ao vivo no Jornal da Manhã, ele disse que está cumprindo algo que o senhor havia pedido, né? Inclusive ele falou à nossa equipe justamente sobre isso, sobre essa necessidade de trabalhar cedo e trabalhar bastante. Vamos ouvir o prefeito João Dória. É o primeiro dia útil de mandato trabalhando, desde as 6 horas da manhã, com todos os secretários, todos os presidentes das empresas públicas municipais estão aqui, todos vestidos de gari, numa demonstração de igualdade, de humildade e principalmente de dedicação para a população. Nós somos servidores públicos, temos que acordar cedo, trabalhar muito, colocar ordem na cidade. Nós não tínhamos nem visto o sol raiar e as equipes já estavam na Praça 14 Bis. Mais de 1.000 pessoas, 1.000 agentes participando, com voluntários, os secretários, todos vestidos de gari para essa ação. Um dos secretários, inclusive, que eu encontrei por lá, que deu um alô, uma entrevista rápida para nós da Jovem Pan, foi o secretário da Saúde, o Wilson Polara, que era o adjunto estadual da Saúde, agora vem para o município, e falou da importância dessa sinergia entre secretários e prefeito para essa ação na Praça 14 Bis. Mas é uma coisa muito importante para nós mostrarmos qual vai ser o ritmo de trabalho dessa gestão. Eu acho que é isso que significa. Todo mundo imbuído do mesmo sentido de transformar São Paulo numa cidade linda. A equipe está totalmente unida em torno do prefeito e essa vai ser realmente o nosso objetivo. Não só linda, como eficiente, agradável, com saúde. E essa não será uma ação pontual, não tem data de início, data de final. Segundo a gestão do prefeito João Dória, é uma atividade cíclica, porque depende também da comunidade, depende de toda a cidade, para manter a cidade de São Paulo como uma cidade linda. Os prefeitos regionais têm bastante autonomia, que era o antigo cargo de subprefeito, agora na gestão Dória são os prefeitos regionais, eles têm bastante autonomia para fazer isso em suas regiões. Inclusive eu conversei com o Paulo Matias, que é o prefeito regional de Pinheiros, que também fala sobre essa importância do programa Cidade Linda. Os desafios das prefeituras regionais, eles são vários, né? Mas o principal deles... O principal desafio das prefeituras regionais, segundo o Paulo Matias, é justamente poder praticar esses sistemas e esses programas que estão dentro das prefeituras regionais. Levar as ideias do prefeito João Dória para cada canto da cidade. No Jaguaré já houve ações, em Pinheiros já há 15 dias também estão tendo ações de limpeza, de revitalização dos espaços. Neste momento, eu falo aqui da sede da prefeitura, no viaduto do Chá, o prefeito João Dória está reunido com os secretários para alinhar como vai ser esse primeiro dia útil de gestão, o início dos trabalhos. E logo mais, às 11 da manhã, uma coletiva foi marcada para que o prefeito possa anunciar os seus primeiros atos e decretos desta gestão. Diga, professor. Bem... Logo cedo, comprometido. Comprometido e tal. Mas, eu acho que essa história de Jaiminho, ninguém aguenta mais, né? 4 anos de Jaiminho, poxa vida. Chegar 10 horas, parar ao meio-dia, 2 horas de almoço e às 5 encerrar o expediente, não dá. Né? Com agenda pífia, chega, né? Uma cidade, a maior cidade da América do Sul, não merece isso tal. Então acho que o compromisso com o trabalho, vamos ver que se mantém, igual no futebol, quando você quer marcar sob pressão, marcar a saída de bola, você fazer isso 90 minutos, você precisa ter um preparo físico dos diabos. Muitas vezes você faz isso nos primeiros 10 minutos do jogo, né? Para deixar o time adversário com dificuldades da saída de jogo. Então a questão que se coloca também na administração pública, especialmente aqui em São Paulo, é como manter esse ritmo durante 4 anos, ou seja, esse compromisso de levantar muito cedo, dormir muito tarde, ser efetivamente servidor público e não usar do público para interesse privado tal. E o que a população quer não é grandes discussões estruturais, políticas e político-ideológicas, ninguém quer saber mais disso, no momento ao menos. A questão básica, as pessoas querem a operacionalidade, que funcione a máquina, coisa simples, a limpeza, que funciona. Por exemplo, ontem eu saí daqui,
Cheguei na Baronesa de Tuca, Albuquerque Lins, era 8 da noite e não estava funcionando o semáforo. Porque é uma coisa complicada funcionar um semáforo. Tem 3 cores só, salvo engano, né? E não funciona, quer dizer, as pessoas querem que o semáforo funcione, as pessoas querem a limpeza, o número de pessoas morando na rua nunca na história de São Paulo teve tanto, precisa então ter um programa de assistência a essas pessoas e elas não podem ficar onde estão, né? Por exemplo, em Bar do Máximo, então você tem fogueira à noite. Quer dizer, então são questões de zeladoria que um pouco de esforço se faz. Então aí não é no campo político ideológico, grandes questões estruturais, entrar liberalismo, capitalismo, nada disso. O que é que funcione e tal. E o prefeito fala em descentralizar essas ações, né? Dando autonomia para os prefeitos regionais, para que as regiões mais periféricas consigam também ter o mesmo tratamento que a região central da cidade. E hoje a região central também acabou com o Jaiminho ficando abandonada. Então o que se quer é que um prefeito regional, primeiro, efetivamente more onde ele é prefeito regional. Segundo, que ele ande pela área. Isso é central. O cara não pode ficar trancado no gabinete. E prefeito também andando. Prefeito não é igual o Jaiminho ficava trancado. Tem de ir, acompanhar. E o prefeito regional é fundamental. Porque tem coisas que o bom senso diz o que deve ser feito. Né? Coisas básicas. Se ele andar, o prefeito regional vê. E uma coisa que me parece fundamental. Ouvir a população. Jaiminho não ouvia. Ele parecia o Jaiminho I, absolutista. Ele achava que era o Luís XIV, pobre Luís XIV. Você não é um Luís XIV, né? Então, tem de ouvir o povo. Ouvir o povo não é pôr um telefone que você liga, nunca atende, ou ter uma gravação que ninguém vai ouvir o que você diz. Nada disso. É sempre ter as portas abertas das prefeituras regionais e da prefeitura. Tem questões, sugestões do cotidiano, da vida dos bairros, que pode ser resolvido ouvindo os moradores. E outra coisa também, são tantas, eu sei que não é fácil, depois do Jaiminho, é o tsunami da incompetência, não é fácil administrar a cidade, mas, por exemplo, as ciclofaixas tem de ser resolvido. Matou o pequeno comércio, em vários bairros da cidade o pequeno comércio foi destruído, porque o grande comércio tem estacionamento nos shoppings, por exemplo, e o pequeno comércio dependia daquele estacionamento. O Jaiminho destruiu centenas de pequenos empreendedores, oficina mecânica, o sujeito tinha um pequeno comércio, foi destruído pelo Jaiminho, né? Então tem de acabar com as ciclofaixas que não tem ninguém, não é aquelas que são usadas. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da Alameda Barros Cândido Espinheira, que é a continuação, né? Passa pela Pacaembu, tem uma subida, pô, quem é que eu nunca vi ninguém passar lá na minha vida, né? E não existe, quer dizer, o sujeito que no bairro parava o carro e ia dormir em frente à sua casa, é obrigado hoje a parar 3, 4 quarteirões e voltar para casa à meia-noite. Numa cidade tão segura como é São Paulo. Então, a ciclofaixa, hoje pela manhã, às 7 da manhã, aqui na Avenida Paulista, a ciclovia da Avenida Paulista, olhando em direção à Praça Oswaldo Cruz, aqui no 807, aqui na Paulista, não tinha ninguém, né? Não estou dizendo para acabar com a ciclovia da Paulista, mas só para dar um exemplo. 400 quilômetros, fez 400 quilômetros para quem? Então tem questões que dá para resolver rápido. Claro que vai encontrar resistência de alguns jornais, vai chamar isso, por exemplo, quando você retirar os mendigos e dá condições de vida a esses mendigos. Lembra, volto a dizer, a Carolina Ercolim fez uma brilhante reportagem há tempos atrás, o sujeito, entrevistando moradores de rua, queria voltar para o Paraná. O problema dele era ter uma passagem e, inclusive, contra a família, era isso. Então é conversar com as pessoas. Aí um certo jornal de São Paulo vai chamar isso de higienismo. Deixa pra lá, eles são bobos, não representa ninguém. Deixa os que falam essas bobagens. Então é enfrentar. Aí vai vir uns ciclos ativistas falar, pô, passa um ciclista a cada 5 horas naquela ciclofaixa. E daí? Acaba com isso. Precisa governar para as maiorias. Lembrar que foi eleito em primeiro turno pela maioria. Ninguém aguenta mais Jaiminho, essa conversa fiada. Tem de ter ação. Menos ideologia, discurso furado, é ação em defesa da maioria da população de São Paulo. No fundo, é na defesa de todos. Vai ter uma minoria ínfima que você pega com uma lupa. Esses são os bobalhões, que só vão falar asneiras. Aí entra por um ouvido, sai por outro.